A história do Flamengo. O Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895 para as disputas de remo. A entrada da equipe no futebol aconteceu em 1912. Atualmente, o time rubro-negro é o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, com 31 títulos. Segundo diversas pesquisas, é o clube com o maior número de torcedores do país. Os dois principais títulos da história do Flamengo ocorreram em 1981. Comandado pelo ídolo Zico, o time conquistou a Copa Libertadores da América, em final contra o Cobreloa, do Chile, e o Mundial Interclubes, diante do Liverpool, da Inglaterra. Foi na década de 1980, também, que o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato brasileiro. O Flamengo tem o estádio José Bastos Padilha, na Gávea, onde recebia jogos contra equipes menores até a década de 1990. Desde então, passou a ser mandante no Maracanã. O estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, foi construído para a Copa do Mundo de 1950, e inaugurado em 16 de junho daquele ano. O primeiro jogo do Mundial no local foi a vitória do Brasil sobre o México por 4-0. 5 das 6 partidas brasileiras no torneio foram no Maracanã, incluindo a final, em que o Uruguai derrotou a seleção por 2-1. O estádio voltará a ser sede da Copa em 2014. Títulos internacionais: Mundial Interclubes, 1981, Taça Libertadores da América, 1981 e 2019, Copa Mercosul, 1999, Copa Ouro Sul-Americana, 1996, Invicto, Recopa Sul-Americana, 2020, Nacionais e Interestaduais, Campeonato Brasileiro, 8 títulos, 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020, Copa do Brasil, 1990, Invicto, 2006 e 2013, Supercopa do Brasil, 2020 e 2021, Torneio Rio-São Paulo, 1940 e 1961, Copa dos Campeões Regionais, 2001, Copa dos Campeões Mundiais, 1997, Invicto, Taça dos Campeões Estaduais, 1956, Taça dos Campeões Brasileiros, 1992, Torneio do Povo, 1972, Estaduais, Campeonato Carioca, 37 títulos, 1914, 1915, Invicto, 1920, Invicto, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, Especial, Invicto, 1981, 1986, 1991, 1996, Invicto, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, Invicto, 2014, 2017, Invicto, 2019, 2020 e 2021. Taça Guanabara, 23 títulos, 1970, 1972, Invicto, 1973, Invicto, 1978, 1979, 1980, Invicto, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, Invicto, 1995, 1996, Invicto, 1999, Invicto, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, Invicto, 2014, 2018, 2020 e 2021. Taça Rio, 10 títulos, 1978, Invicto, 1983, 1985, Invicto, 1986, 1991, Invicto, 1996, Invicto, 2000, 2009, 2011, Invicto, e 2019.
Taça da Capital do Rio de Janeiro, 1991, invicto, em 1993. Copa Rio, 1991, invicto. Torneio Extra do Rio de Janeiro, 1934. Torneio Aberto do Rio de Janeiro, 1936, invicto. Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro, 1943. Copa Record, 2005. Torneio Início do Campeonato Carioca, 6 títulos, 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959. Torneios no exterior. Torneio Quadrangular de Lima, Peru, 1952. Torneio Quadrangular da Argentina, 1953. Torneio Quadrangular de Israel, 1958. Torneio Hexagonal do Peru, 1959. Torneio Octagonal de Verão, 1961. Torneio Quadrangular da Tunísia, 1962. Troféu Naranja, Espanha, 1964 e 1986. Torneio Quadrangular do Equador, 1966. Torneio Quadrangular de Marrocos, 1968. Torneio Palma de Mallorca, Espanha, 1978. Troféu Ramon de Carranza, Espanha, 1979 e 1980. Troféu Cidade de Santander, Espanha, 1980. Capa Punta del Este, Uruguai, 1981. Torneio Internacional de Nápoles, Itália, 1981. Torneio Air Gabon, Gabão, 1987. Torneio Internacional de Angola, 1987. Copa Kirin, Japão, 1988. Troféu Colombino, Espanha, 1988. Torneio de Hamburgo, Alemanha Ocidental, 1989. Capa Marlboro, Estados Unidos, 1990. Taça Libertad, Argentina, 1993. Torneio CE94, Malásia, 1994. Florida Cup, 2019. Torneios internacionais no Brasil. Torneio Internacional do Rio de Janeiro, 1954 e 1955. Torneio Internacional do Morumbi, 1957. Torneio Internacional de Verão, 1970 e 1972. Torneio Quadrangular Internacional de Goiás, 1975. Torneios interestaduais. Torneio Triangular de Curitiba, 1953. Torneio Triangular de Goiás, 1965. Torneio Quadrangular do Espírito Santo, 1965. Torneio 320 anos de Jundiaí, SP, 1975. Torneio Elmo Cerejo, DF, 1976. Torneio Inauguração do Estádio José Fragelli em Cuiabá/MT, 1976. Torneio Quadrangular de Varginha, MG, 1990. Torneio Cidade de Brasília, 1997. Torneios Municipais/Estaduais. Taça Madame Gabi Coelho Neto, 1916. Troféu América Fabril, 1919 e 1922. O início do futebol. Se na época da fundação do Flamengo o Remo reinava absoluto como esporte favorito dos cariocas, em pouco tempo outra modalidade começou a rivalizar pela preferência do público: o futebol. E o Flamengo estava predestinado a ter papel de protagonista nesta nova paixão nacional. Em 1911, houve um desentendimento interno no Fluminense. Alguns jogadores falavam trocar de clube, enquanto outros até mesmo pensavam em abandonar o futebol. Foi quando Alberto Borgert, um dos jogadores do Fluminense, fez a proposta de criar uma seção de futebol no Flamengo, onde já era remador. A ideia foi aprovada e, no dia 8 de novembro daquele ano, foi criado o Departamento de Esportes Terrestres Rubro-Negro. A nova equipe chamava a atenção e dava os primeiros passos para ganhar enorme popularidade, treinando na Praia do Rossel. Em 3 de maio de 1912 acontece a primeira partida do Flamengo, uma grande vitória de 15-1 sobre o Mangueira, no Campo da América. A escalação rubro-negra naquele jogo foi Baena, Pindaruineri, Coriol, Gilberto e Galo, Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borgert. Não demorou muito para vir o primeiro título. Em 1912 o Flamengo ganhou seu primeiro campeonato carioca. A conquista veio com uma rodada de antecedência, após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. Riemer fez o gol do título.
A primeira camisa do futebol foi a Papagaio de Vintém, quadriculada em vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a atuar com a Cobra Coral, que tinha listras horizontais rubro-negras, convivendo com listras mais finas e brancas, e foi utilizada pela equipe do primeiro título estadual, na foto. O manto sagrado passou a ter apenas listras horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, quando o novo uniforme estreou em uma vitória de 3-1 sobre o São Bento, de São Paulo. Os tricampeonatos estaduais 942, menos 1943, 1944. O primeiro tricampeonato carioca da história do Flamengo teve um grande mentor, o técnico Flávio Costa. Foi ele quem estruturou a equipe que em 1942 impediu o tricampeonato do Fluminense, liderada em campo por um dos maiores jogadores rubro-negros de todos os tempos, Tomás Soares da Silva, o Zizinho. Acompanhando o mestre Ziza estavam craques como Domingos da Guia, Biguá, Bahia, Jaime, Válido, Pirilo e Vevé. Em 3 anos, foram 44 vitórias, 188 gols marcados e apenas 6 derrotas. O time obteve a incrível média de 3 gols por partida, tendo Pirilo como artilheiro da campanha, 46 gols. O tri veio com a categoria e a raça de Válido. Aos 30 anos, o ponta-direito argentino voltou ao futebol e marcou o gol da conquista de cabeça, aos 41 minutos do segundo tempo da final contra o Vasco, diante de 20 mil torcedores na Gávea. 1953, 1954, 1955. O sangue paraguaio foi importantíssimo na conquista do segundo tricampeonato rubro-negro. Vindo do país vizinho, o lendário técnico Fleitas Solis trouxe os conterrâneos, chamou Rui Benítez. Os 4 uniram-se a uma grande geração que contava com Pavão, Jodir, Dequinha, Jordan, Joel, Rubens, Paulinho, Índio, Evaristo, Esquerdinha, Zagallo e Dida, artilheiro que foi grande ídolo de infância de Zico. O terceiro título veio na decisão contra o América, em 3 partidas. Na primeira, vitória de 1-0. Na segunda, uma surpreendente derrota por 5-1. E, na finalíssima, o troco com goleada rubro-negra por 4-1. 1978, 1979. O terceiro tri do Flamengo foi a primeira grande conquista da equipe mais vitoriosa da história do clube. Liderada por Zico, a geração de Adílio, Rondinelli, Tite e Júnior, reforçada pelos experientes Raul e Carpegiani, ganhou tudo que foi possível, no Rio, no Brasil, na América do Sul e no mundo. Em 1978, o título em cima do Vasco veio com o épico gol de cabeça do zagueiro Rondinelli, o deus da raça, que testou com força o escanteio cobrado por Zico para bater o goleiro Leão e impedir o bicampeonato do rival. No início do ano seguinte, em meio à incerteza sobre o campeonato brasileiro, a Federação do Rio decidiu organizar um campeonato que ficou conhecido como Especial, e seus 2 turnos foram vencidos pelo Flamengo, de forma invicta, tendo Zico como artilheiro. Desta forma, 1979 teve 2 campeonatos estaduais, mas apenas um campeão. O segundo torneio teve 3 turnos e novamente todos foram vencidos pelo Flamengo, de novo com Zico consagrando-se artilheiro. 1999, 2000, 2001. A virada do século trouxe o 4º tricampeonato carioca para o Flamengo. A partir de 1999, foram 3 decisões consecutivas contra o Vasco que geraram histórias inesquecíveis para uma geração de rubro-negros. No primeiro título, o Maracanã lotado assistiu o Flamengo pressionar seu adversário durante a maior parte do jogo decisivo, em uma tensão que só se aliviou quando Rodrigo Mendes cobrou falta de longa distância e viu sua bola desviar na barreira e vencer o goleiro Cruz Maltino. Em 2000, depois de vencerem por 3-0 a primeira partida da final, os rubro-negros encheram as arquibancadas para celebrar o bicampeonato em vitória por 2-1, gols de Reinaldo e Tuta. E, em 2001, a emoção teve seu auge aos 43 minutos do segundo tempo da partida decisiva. Após vencer o primeiro jogo das finais por 2-1, o Vasco podia perder por até um gol de diferença para garantir o campeonato. Mas uma cobrança perfeita de falta de Petkovic definiu o 3-1 que trouxe o título para a Gávea.
Com o lugar já garantido na história do clube, o meio sérvio retornaria para uma segunda passagem pelo Flamengo em 2009, quando também foi decisivo na conquista do hexacampeonato brasileiro. 2007, 2008, 2009. Se o Vasco foi derrotado em 3 finais consecutivas no quarto tri, o quinto veio com vitórias seguidas sobre o Botafogo. A sequência começou em 2007. Renato Augusto, com uma bomba da intermediária, fez o golaço que igualou o placar na segunda partida. Com o 2x2, resultado idêntico ao do primeiro jogo, a decisão foi para os pênaltis e o Flamengo saiu vencedor. Em 2008, Obina marcou nas duas vitórias contra os alvinegros, por 1x0 e 3x1, e garantiu o bi. E em 2009 o tri veio com a repetição da história de 2007. 2 empates por 2x2 antecederam a vitória rubro-negra nos pênaltis. Dirigido por Cuca e tendo o zagueiro Fábio Luciano como capitão, o Flamengo não só conquistou o pentatri, mas também colocou-se como o maior vencedor da história do Campeonato Carioca, superando todos os seus rivais em número de conquistas. Tricampeão da Copa do Brasil 1990. O Flamengo conquistou seu primeiro título da competição logo em sua segunda edição. Depois de bater o Bahia nas quartas de final e o Náutico na semifinal, a equipe dirigida por Jair Pereira enfrentou o Goiás na decisão. O zagueiro Fernando fez o gol da vitória no jogo de ida, em Juiz de Fora, MG, e com isso os rubro-negros jogariam pelo empate na partida decisiva, em Goiânia. E foi mesmo com o empate que o título foi definido. Diante de mais de 45 mil pessoas no Serra Dourada, o Flamengo segurou o 0x0 que garantiu a conquista invicta. Foram 6 vitórias e 4 empates. O centroavante gaúcho foi o artilheiro do time, com 5 gols. Esta foi a primeira conquista de Júnior em sua segunda passagem pelo Flamengo, após retorno da Itália, motivo pelo desejo de que seu filho o visse atuando com o manto sagrado. Na partida decisiva, o time atuou com Zé Carlos, Ailton, Vitor Hugo, Rogério e Piá, Widemar, Júnior e Bodô, Nélio, Renato Gaúcho, Marquinhos, e Zinho. 2006. Em 2006, pela primeira vez a Copa do Brasil foi decidida por 2 clubes do mesmo estado. Enquanto o Flamengo havia passado por Atlético MG nas quartas e Ipatinga nas semifinais para chegar à decisão, o Vasco eliminara outro rival local, o Fluminense, antes da final. Assim, o Rio de Janeiro parou para assistir aos 2 clássicos que decidiram o título. E o bicampeonato rubro-negro foi encaminhado na primeira partida com uma boa vitória por 2x0, gols de Obina e Luizão. Assim, na segunda partida as arquibancadas do Maracanã eram totalmente dominadas pela torcida do Flamengo, que comemorou mais uma vitória, 1x0, gol de Juan, e o título. Renato foi o artilheiro rubro-negro na conquista, com 6 gols. No jogo do título, o time foi dirigido por Ney Franco e jogou com Diego, Renato Silva, Fernando e Rodrigo, Léo Moura, Toró, Obina, Jonatas, Renato Augusto, Peralta, e Juan, Luizão, Léo Oliveira. 2013. O tricampeonato da Copa do Brasil marcou o reencontro da torcida do Flamengo com o Maracanã. Após alguns anos fechado para a preparação para a Copa do Mundo de 2014, o estádio reabriu suas portas e viu o Flamengo tornar-se o primeiro campeão em sua nova fase. A campanha contou com grandes atuações da torcida rubro-negra. A partir das oitavas de final, a ligação entre campo e arquibancada foi imbatível e fez com que o Flamengo conseguisse superar adversários fortes, que vinham em grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Botafogo e Goiás foram batidos antes da grande final, contra o Atlético PR. No jogo de ida, em Curitiba, o volante Amaral marcou o gol do empate em 1x1. Na grande decisão, Elias e Hernani decidiram a vitória por 2x0, garantindo a conquista. Hernani, o brocador, foi o artilheiro da campanha e da competição, com 8 gols. No último jogo, a equipe do técnico Jaime de Almeida atuou com Felipe, Léo Moura, Marcos Gonzalez, Samir, Wallace e André Santos, Amaral, Elias, João Paulo, Luiz Antônio e Carlos Eduardo, Paulinho e Hernani.
Octacampeão brasileiro 1980. Depois do tricampeonato estadual conquistado entre 1978 e 1979, era o momento da geração comandada por Zico começar voos mais altos. Em 1989, pela primeira vez a maior torcida do mundo pôde comemorar o título brasileiro. A conquista veio em uma emocionante final contra o Atlético MG, que venceu a primeira partida no Mineirão por 1-0, mas não conseguiu segurar os rubro-negros no Maracanã. Zico e Nunes já haviam colocado o Flamengo à frente, mas viram o atleticano Reinaldo empatar por 2 vezes. Com 2-2 no placar e o jogo se encaminhando para o fim, Nunes driblou o zagueiro Silvestre, venceu o goleiro João Leite e decidiu o título. A final aconteceu em 1 de junho de 1980 e o Flamengo, dirigido por Cláudio Coutinho, jogou com Raul, Toninho, Baiano, Manguinho, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Júlio César, Carlos Alberto. Zico terminou o campeonato como o melhor jogador e artilheiro, com 21 gols. 1982. Depois de vencer a Libertadores e o Mundial no ano anterior, o Flamengo manteve a base vencedora e chegou ao bicampeonato, vencendo na final o Grêmio, campeão do ano anterior. No primeiro jogo da final, no Maracanã, Zico marcou o gol do empate em 1-1 nos últimos minutos. O Grêmio poderia decidir a parada no Olímpico, mas não conseguiu sair do 0-0. Assim, a definição ficou para a terceira partida, novamente em Porto Alegre, e aí deu Flamengo. Zico, que havia previsto a vitória por 1-0 na véspera, fez o passe e Nunes, cumprindo sua vocação de artilheiro das decisões, marcou. O 1-0 foi o placar final e a equipe do técnico Paulo César Carpegiani trouxe o troféu para a Gávea. O jogo decisivo foi disputado em 25 de abril de 1982 e o Flamengo jogou com Raul, Leandro, Antunes, Figueiredo, Marinho e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tito, Nunes, Vitor e Lico. Novamente Zico foi o artilheiro do time na campanha com 21 gols. 1983. É claro que a torcida rubro-negra teve papel decisivo em cada conquista. Em 1983, ela alcançou uma marca histórica: o maior público pagante registrado em uma partida de campeonato brasileiro. Aconteceu na grande final, com Itaú Santos, no Maracanã, 155.523 pagantes. E a festa começou cedo, com Zico fazendo o primeiro gol logo no primeiro minuto da partida. Adílio e Leandro também marcaram, completando o 3-0 que definiu o título. No jogo de ida, no Morumbi, o Santos havia vencido por 2-1. Grande parte dos jogadores que haviam conquistado os grandes títulos das temporadas anteriores seguiram no elenco. O reforço importante foi o centroavante Baltazar, que terminou a competição como vice-artilheiro da equipe, com 13 gols, atrás de Zico, que fez 17. Carlos Alberto Torres era o técnico na partida decisiva, que aconteceu em 29 de maio de 1983. O Flamengo atuou com Raul, Leandro, Figueiredo, Marinho e Júnior, Vitor, Adílio, Helder e Zico, Baltazar, Robertinho e Júlio César, Ademir. 1987. Havia um clima de incerteza em torno da realização do Brasileiro de 1987. Com o risco da competição não acontecer por falta de recursos, os maiores clubes do país se uniram e acabaram organizando o campeonato de maior sucesso até então, com grande média de público e uma enorme repercussão entre os torcedores. E o quarto título do Flamengo veio de forma emocionante. Zico convivia com problemas físicos desde a grave contusão que sofreu pouco após seu retorno da Itália, em 1985. Ainda assim, teve forças para liderar uma equipe com veteranos e jovens de enorme talento. Renato Gaúcho, contratado como destaque junto ao Grêmio, completava a fórmula vencedora. Apesar de hoje chamar atenção a escalação, em que 9 dos titulares disputaram Copas do Mundo, na época o Flamengo, visto como azarão durante boa parte da competição, mas eliminou o favorito Atlético MG nas semifinais e bateu o Internacional na decisão.
Após empate em 1-1 na Beira-Rio, o time de Carlinhos, que foi campeão carioca pelo Flamengo em 1963 e 1965, jogando pelo meio-campo e assumiu como treinador durante o campeonato, venceu a última partida por 1-0 no Maracanã, com gol de Bebeto. No dia 13 de dezembro de 1987, o Flamengo entrou em campo debaixo de chuva para ser tetracampeão brasileiro com Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Flávio, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. O artilheiro da campanha foi Bebeto, com 6 gols. Em 1992, assim como em 1987, o título de 1992 contou com um veterano campeão do mundo como líder de uma nova geração. Desta vez, o destaque foi Júnior, que retornara 2 anos antes da Itália, motivado pelo desejo de ter seu filho assistindo jogar com o manto sagrado. Vovó Garoto, que era lateral esquerdo em sua primeira passagem pela Gávea, passou a jogar no meio-campo e ser chamado de maestro. Além da categoria em campo e da precisão nas cobranças de falta, Júnior foi importante também passando sua experiência para garotos como Júnior Baiano, Gelson, Rogério, Piá, Nélio, Marquinhos, Marcelinho, Djalminha e Paulo Nunes. A final foi contra o Botafogo, que vinha de melhor campanha nas primeiras fases, mas não resistiu à grande atuação rubro-negra na primeira partida, vencida por 3-0. Júnior e Júlio César marcaram os gols no segundo jogo, que terminou 2-2 e selou a conquista. Carlinhos, campeão em 1987, novamente era o treinador. Em 19 de julho de 1992, o Flamengo conquistou o Penta jogando com Gilmar, Charles Guerreiro, Wilson, Gotardo, Gelson e Fabinho, Mauro, Widemar, Júnior e Zinho, Júlio César, Gaúcho, Djalminha e Piá. O artilheiro do time foi Júnior, com 9 gols. 2009 mais uma vez, um treinador com passado de conquistas pelo rubro-negro em campo e um velho ídolo de títulos anteriores foram decisivos para que o Flamengo fosse campeão brasileiro. Em 2009, estes papéis foram de Andrade, campeão como jogador em 1980, em 1982, 1983 e 1987, agora, treinador, e Petkovic, autor do inesquecível gol que decidiu o tricampeonato estadual em 2001. A grande fase de Pet no campeonato coincidiu com o melhor momento na competição do centroavante Adriano, que terminou artilheiro com 19 gols. Os dois lideraram a arrancada que fez o time subir decisões na tabela até assumir a primeira colocação pela primeira vez. Apenas na penúltima rodada a disputa foi emocionante. Na última rodada, 4 equipes ainda podiam sonhar com o título. Ao Flamengo bastava ganhar do Grêmio no Maracanã para não depender de qualquer outro resultado e sair campeão. E foi o que aconteceu. Os zagueiros David Braz e Ronaldo Angelim marcaram e definiram a vitória por 2-1. Nesta última partida, disputada em 6 de dezembro de 2009, o Flamengo jogou com Bruno, Léo Moura, David Braz, Ronaldo Angelim e Juan, Ayrton, Toró, Everton, Williams, Petkovic, Fierro, e Zé Roberto, Kleberson, Adriano. 2019 O Flamengo montou um grande time em 2019. Nomes como Gabigol, Bruno Henrique, de Arrascaeta, Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson e Pablo Mari chegaram a formar a espinha dorsal do time que chegou ao título sob o comando do espetacular técnico Jorge Jesus, que também chegou ao clube em 2019. Foi uma campanha impecável e o título chegou com várias rodadas de antecedência. Foram recordes e mais recordes atingidos por uma equipe que, sem dúvida, ficou marcada na história do clube. Já campeão, o Flamengo não tirou o pé do acelerador em nenhum momento. Prova disso foi a grande vitória sobre o Palmeiras, terceiro colocado, na antepenúltima rodada, por 3-1, na casa do adversário. Foram 2 gols de Gabigol e 1 do meia uruguaio de Arrascaeta. 2020 o Mengão manteve a base de 2019 e conquistou mais um título brasileiro, o octacampeonato. Agora, sob o comando do técnico Rogério Ceni. Gabigol, Bruno Henrique, de Arrascaeta, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Diego Ribas, mais uma vez, se destacaram.
Como em 2009, o mais querido teve uma grande arrancada na reta final. Grandes vitórias como a sobre o Grêmio, por 4-2, fora de casa,